Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande colega... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e é um prazer ter vocês novamente no nosso podcast. Hoje vamos falar sobre dois assuntos importantíssimos e muito interessantes. Já curta e compartilhe, encaminhe para aquela pessoa que pode se interessar nesse assunto. Vamos falar sobre o que, pessoal? Sobre pé diabético. Então, aquele amigo que tem diabetes, que não se cuida tanto, que não controla tão bem o diabetes, encaminha para ele, pode ser de suma importância na vida dele. E pode ser que você esteja ajudando aquele grupo da família a ter um papo high level. Pessoal, além do pé diabético, hoje vamos conversar também sobre insuficiência vascular periférica. Trouxemos dois grandes colegas, pessoas, além de ótimos médicos, são ótimas pessoas. Tenho o prazer de apresentar o Dr. Augusto Niencheski, que é médico formado pela Universidade Federal de Pelotas, cirurgião vascular pela Santa Casa de Porto Alegre, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, vice-diretor de divulgação da Regional do Rio Grande do Sul, da Sociedade de Cirurgia Vascular e sócio-diretor da Clínica Angiosul. Seja bem-vindo, Dr. Augusto. Muito obrigado. Também recebemos o Dr. Esteban Kiss, médico formado pela Fundação de Ciências Médicas de Porto Alegre, cirurgião geral formado prata da casa da Universidade Federal de Pelotas e cirurgião vascular com a especialização feita na Santa Casa de Porto Alegre. Além disso, ele é especialista em cirurgia endovascular e ele vai nos contar durante o episódio o que seria isso, que eu tenho certeza que você tem essa curiosidade. E membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. São dois grandes colegas, pessoas incríveis que trabalham junto e toda hora nos encontramos no bloco cirúrgico, né, Henrique? Exatamente, são exímios cirurgiões e o mais importante, são ótimas pessoas. Esteban, Augusto, sejam muito bem-vindos ao Fala Meu Doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, para começar, nós temos uma pergunta clássica. Esteban, já nos conta, como é que surgiu o interesse pela medicina e como é que foi fazer cirurgia vascular? O interesse pela medicina já é uma coisa que vinha desde a infância, tá? Embora não tenha nenhum médico da família, a mãe é dentista, já era da área da saúde e sempre tive inclinação para essa área aí. Depois de ter feito a faculdade em Porto Alegre, eu vim fazer a residência de cirurgia geral aqui na UFPEL. E naquela época comecei a acompanhar já o Augusto, já interessado na cirurgia vascular. Então, aí que se direcionou para essa especialidade. Perfeito. Esteban, tu te lembra da primeira cirurgia vascular que entraste? Lembro. A gente na residência da cirurgia geral, no pronto-socorro, a gente às vezes tinha que acabar atuando em algumas cirurgias arteriais, assim, cirurgias de urgência. Eu me lembro que o Dr. Chiattoni, na época, o Luiz Carlos Chiattoni, era um desses plantonistas e foi com ele que eu acabei pegando as primeiras cirurgias aqui na residência de cirurgia geral. Foi ali que começou a história toda. Depois, como residente de cirurgia vascular, aí tinha diariamente cirurgias, né? Mas começou já o interesse na época da cirurgia geral. Eu sou cirurgião do pronto-socorro e realmente a demanda pela especialidade da cirurgia vascular no pronto-socorro é incrível, né? Ainda mais nessa época de frio, uma época onde tem várias complicações. E Augusto, nos conte como foi a tua história com a medicina e com a cirurgia vascular? Curiosamente também, na minha família nós não tínhamos nenhum médico e eu sempre gostei, eu acho que a premissa básica para escolher a medicina é gostar de atender pessoas, né? Gostar de conversar com pessoas. Então eu tinha me parece que é um dom, e eu fui aprimorando. Depois disso, eu também sempre fui muito dedicado e tirava boas notas e me senti capacitado de poder prestar o vestibular. Que dizem os novos que o vestibular é difícil agora, mas na nossa época também era terrivelmente difícil, né? E, bom, fiz o vestibular, consegui passar e o meu sonho começou a se realizar a partir daí. Agora, o meu encontro com a cirurgia vascular foi as linhas tortas que acabam levando a um destino reto até. Eu tentei, no segundo ano da faculdade, fazer a monitoria de anatomia. E por pequena porcentagem de notas a menos eu não passei. Então eu fui o primeiro suplente.
E dentro dessa situação eu fui convidado por um cirurgião vascular que estava aposentado e que não tinha auxiliares, que era o Dr. saudoso Luiz Pedro Ruschel, a quem aqui eu lembro e saúdo pelas coisas boas que ele nos fez. Então acompanhei o Dr. Ruschel durante toda a faculdade e ali foi se desenhando um carinho maior pela especialidade. E depois então seguimos adiante fazendo a residência de cirurgia geral na Santa Casa e depois vascular com o Dr. Bonamigo, que também foi professor do Estevão. Foi. Casualmente da nós fizemos a né? mesma formação. Augusto, como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Conta esse início. Então, eu já estava talvez uns 8 a 10 anos em Pelotas e o Estevão estava se programando para vir para Pelotas. Entretanto, ele ainda estava na residência e um dos finais de semana que eu tinha uma cirurgia bem difícil, eu convidei o Estevão, ele estava disponível. Estevão, queres me ajudar num auxílio cirúrgico? Não tenho ninguém para me ajudar. E sempre vocês sabem, vocês são cirurgiões, sempre é bom ter um bom auxílio. E o Estevão vinha também com uma ótima formação. E aí ele aceitou e passamos uma tarde de um sábado inteiro operando. E no final disso, Estevão, queres vir para cá? Vamos trabalhar juntos. Tinha muita demanda. Na época eu operava no pronto-socorro também. Sim. E aí o Estevão, passado esse tempo, terminou a formação, acabamos trabalhando juntos. Isto está mais ou menos em 23 anos, né, Estevão? Depois do Carnaval de 2002 que eu vim para a cidade, que eu me fixei aqui, desde aquela época a gente está nessa parceria, trabalhando juntos. E assim, é o encarne. Quando ele tem cirurgia eu acompanho, ajudo ele. Quando eu tenho, ele me ajuda, me acompanha. E sempre de uma maneira cordial. O Estevão é uma pessoa extremamente agradável, gentil, tem um humor ótimo, né, que compensa o meu. e nos damos muito bem. Então, e nesses 23 anos, nos conte algum perrengue que já passaram nas cirurgias. Alguns, né, Estevão? Perrengue é o que não falta, mas assim, o bom da parceria é isso. Às vezes a gente tem que dividir responsabilidades, às vezes durante um transoperatório é bom ter uma segunda opinião para, enfim, essas situações que vão se apresentando nas cirurgias, tendo uma segunda opinião, uma segunda visão, é bom, sempre um ajuda o outro, um apoia o outro. E a cirurgia vascular, muitas vezes, ela acontece ao mesmo tempo em 2 sítios diferentes, né? Sim, isso aí é muito comum. É muito comum. Quando nós fazíamos bastante cirurgia arterial, e hoje a gente já está migrando para uma cirurgia mais tranquila, que é a venosa, nós muitas vezes trabalhava num sítio, outro no outro, e nós nos encontrávamos no meio do caminho, né? Sim. Então isso nos ajudou muito. Mas eu sempre conto que todo cirurgião vascular tem desculpem, mas eu vou citar, um pequeno cemitério, onde nesse pequeno cemitério tem alguns membros inferiores e algumas vidas que se perdem. Por conta da nossa especialidade ser muito dura. É uma especialidade onde a gente atende trauma, a gente atende pessoas com doenças graves, normalmente idosos. Hoje nós podemos falar bastante sobre isso. Então nós, infelizmente, temos alguns perrengues. Aliás, todo profissional atuante em cirurgias de alto risco tem. Mas, felizmente, o saldo é muito mais positivo, né, do que negativo. Tanto que nós estamos aí trabalhando bem e, sem dúvida, e unidos. E vocês encaram os desafios que tem os pacientes que são praticamente uma bomba relógio. Tem 5, 6 problemas de saúde, fumam 2, 3, 4 carteiras de cigarro por dia. Para o pessoal que é leigo, talvez seja melhor explicar melhor essas palavras, porque o paciente cardíaco ele tem um desfecho normalmente fatal. O paciente vascular, o desfecho dele é lento e progressivo e não é fatal. Mas ele pode perder uma extremidade, ele pode perder a outra extremidade, entendeu? Aí ele infarta, vai para a UTI, sai da UTI. Nós vamos falar de pé diabético hoje, por exemplo, então esse é o nosso câncer, que eu chamo. A vascular não tem câncer, né? Fora o linfoma, que seria o câncer linfático, a vascular não tem um câncer de uma artéria aorta, tem um aneurisma, mas isso não é um câncer. E eu chamo o de pé diabético como câncer. Né? O câncer da vascular é a aterosclerose. E a aterosclerose também. Augusto, o que é o pé diabético? Bom, o pé diabético é uma entidade, é uma patologia que se desenvolve, evidentemente, no paciente diabético. É algo tão importante, Henrique, que existem livros específicos só lidando e tratando sobre o pé diabético.
ele é provocado por alterações que a diabetes crônica desenvolve nas pequenas artérias, nas arteríolas, provocando muitas vezes perda de fluxo, ou de grandes vasos, ou de microvasos. Os microvasos seria artéria oftálmica, artéria renal, o diabético perde função renal. E isso também lá no pé se manifesta com perda de fluxo, né? E os grandes vasos são quando não há pulso numa femoral, numa artéria poplite ou nas artérias do pé. Então, essa é uma dos segmentos do pé diabético. Existe o pé diabético também neuropático, que também não deixa de ser de uma causa vascular, por conta da isquemia crônica, por conta da inflamação que a hiperglicemia provoca nas artérias, e também uma inflamação nas artérias dos nervos, que seria o vasa nervorum. E isso desenvolve uma neuropatia e faz com que o paciente diabético tenha menos sensibilidade. Ele sofre eventualmente com dor ou com falta de sensibilidade, que seria uma anestesia ou hiperestesia, que seria uma sensação de dor. Então ele está propenso, por não ter tanta sensibilidade, a ter mais lesões. Muitas vezes ele tem lesão e não percebe. Eu já atendi paciente com 14 dias com um caco de vidro verde dentro da sola do pé, da planta do pé, e o paciente não percebia, entendeu? Porque há totalmente, em casos graves, há praticamente uma anestesia, né? Então levam às lesões, e essas lesões acabam se agravando por conta dos distúrbios endócrinos que o paciente diabético apresenta. Esteban, vários diabéticos estão nos assistindo e vão nos assistir ao longo dos próximos meses. Que recomendações tens para dar, né, para esses pacientes diabéticos que estão nos assistindo? Quando que ele deve se preocupar com o pé dele? O tempo todo. O tempo todo. O diabético tem que ter uma preocupação diária com o pé. Tem que olhar o pé todos os dias, tem que ver se não apareceu uma bolha, um machucado, se não cravou um espinho, um caco de vidro. Tem que olhar todos os dias. Isso aí é importante, porque como bem o Augusto falou, às vezes a pessoa tem um machucado e não se dá por conta. Ali entra uma bactéria, ali começa uma infecção, e essa infecção às vezes se espalha bem rápido pelo pé. Então, a preocupação tem que ser permanente, diária, tá? E quando tem que procurar o médico, assim que viu alguma coisa diferente, não tinha essa bolha, agora apareceu, tá um vermelho diferente que antes não tinha, um dedo tá inchado e não era assim antes, tem que procurar. Esteban, além de machucados, lesões como frieiras, fungos entre os dedos, podem ser uma porta de entrada para uma infecção? Pode. Tu sabe que às vezes uma micose bem banal, assim, uma micose da mais comum, por ali pode entrar uma bactéria. Essa bactéria ali começa a criar uma infecção e essa infecção pode tomar conta do pé inteiro. Então, até frieiras são assuntos podem causar uma preocupação no paciente com pé diabético. E, aliás, muitos pacientes diabéticos têm uma facilidade maior até de ter micose, frieira. Então, tem que estar de olho nisso aí também. Uma mínima frieira pode desencadear uma infecção séria. Existe alguma recomendação de calçado? Existe algum calçado ideal para o diabético? Tem. Qualquer um que não aperte, qualquer um que não fique, que não tenha uma ponta dentro, uma costura, uma dobra, porque qualquer parte do calçado onde estiver apertando mais, ali pode também causar um machucado, uma bolha, e dali, como a gente comentou, né, ali entrar uma bactéria e começar a desencadear uma infecção. O que a gente também sempre explica para os pacientes é esses pacientes que têm alteração da sensibilidade, tem que ter muito cuidado para usar calçado aberto, porque ali a maior facilidade de machucar, por exemplo, um paciente que não tem sensibilidade boa, às vezes está com um chinelo de dedo, a facilidade de machucar é maior, então aí é um duplo cuidado. Os pacientes que têm alteração de sensibilidade, além de ter que estar sempre usando um calçado
macio, que não aperte, também tem que cuidar muito mais quando está usando um calçado aberto. Esses pacientes, quando notam uma feridinha, um machucado, sempre tem um vizinho que traz uma pomada com antibiótico ou sobrou um antibiótico, ele começa... Tem uma tendência, infelizmente, a nossa cultura de começar a tratar sozinho em casa. Isso pode ser feito, ele já deve procurar um médico. O que esse paciente deve fazer? O ideal é que ele procure um médico. A gente até brinca assim que todo paciente que tem diabetes tem que ter um clínico assim, de estimação, né, para procurar num primeiro atendimento. E aí, se for o caso, ser encaminhado para um vascular. Muitos pacientes diabéticos já têm até um vascular de estimação que sempre que aparece alguma coisa já vão procurar direto. Mas assim, dá uma tentação enorme tu aceitar uma indicação de alguém conhecido. É um vizinho, um parente, isso aqui me curou. A facilidade... Não, mas é perigoso, né? Às vezes a pessoa está mascarando e adiando um tratamento... Uma armadilha muito grande. Né? É uma armadilha. Augusto, Pois não. Nem todos os pacientes diabéticos vão ter complicações do pé diabético. Perfeito. Quais pacientes diabéticos que a gente tem que ficar mais atento? Bem, a diabetes, ela costuma provocar no paciente que a possui, normalmente de 10 a 20 anos de uma lesão vascular na frente do não diabético. Ou seja, quem tem diabetes pode ter doença vascular em termos de 10 ou 20 anos a mais do que a sua própria idade. Por exemplo, se a pessoa tem 50 anos, eu costumo dizer na faculdade, vamos cuidá-lo como se ele tivesse 70. Então, dito isso, não quer dizer que todo diabético vai ter, porque existem diabéticos muito bem controlados. E aí que a gente precisa trabalhar no controle glicêmico, nos exercícios, manter os cuidados gerais, inclusive das comorbidades, né? Como doenças cardiológicas, doenças de outras pulmonares, enfim. Mas os pacientes não portadores de pé diabético, os diabéticos que não apresentam lesões, eles precisam fazer profilaxia. Então essa é a nossa principal arma, prevenir, cuidar. Antes de calçar, botar a mão, antes de calçar aquele calçado que está há um tempo ali, às vezes há fungo naquele calçado, entendeu? Então, são coisas pequenas, como o Esteban detalhou. E a prevenção, nesse caso, sempre é o melhor remédio. E quem notou uma lesão, viu que está com aspecto estranho, está feio, como é o tratamento? Precisa internar, usa antibiótico, aí já depende. opera? Aí depende. Se ele tem pulsos, ele já tem uma grande possibilidade de ter uma evolução melhor. Porque ele vai receber um antibiótico, eventualmente sistêmico, via oral, que vai poder ter uma boa capacidade de chegar na periferia, né? Agora, se ele já não tem pulsos, é um paciente candidato para uma avaliação vascular, até com possibilidade de revascularização. Então, a gente precisa do vascular em algum momento, né? Claro. Que exames normalmente são solicitados nessa situação, Augusto? Então, hoje em dia a gente chama quase que o nosso estetoscópio ultrassom vascular, né? O ecodoppler, que talvez a gente já tenha abordado aqui, vocês já tenham abordado. O ultrassom, ele passou a ser, praticamente todo vascular tem um ultrassom já no consultório, ou encaminha para uma clínica capaz de fazer essa avaliação. Porque através desse exame, Henrique, é que a gente consegue ver se ele tem fluxo, né? Se ele tem pulso. E tendo pulso, ele tem condições de cicatrizar uma ferida, enfim, né? Agora, não havendo pulso, tem que ser muito mais bem cuidado. Mas, realmente, a resposta é essa. É o ultrassom vascular, ou ecodoppler, que se chama. Muitas vezes esses pacientes chegam com uma infecção já avançada, já com comprometimento sistêmico, a famosa sepse, e vai ser indicado uma amputação, né? Como é para conversar com o paciente sobre isso? Como tem sido a aceitação dos pacientes? Como é que é essa realidade ali no dia a dia, Esteban? Essa realidade não é fácil, sabe, Robaldo? Porque a gente nunca sabe como é que o paciente vai reagir quando a gente precisa dar uma notícia dessas. Mas assim, a gente tem que dar notícia, tem que dar sem rodeios, tem que dizer que a infecção está grave, que o pé está condenado. E tem que explicar que se a pessoa não fizer a cirurgia, se não amputar aquela extremidade, aquela infecção pode se alastrar e em vez dele perder o pé ou a perna, pode perder a vida.
O que acontece muitas vezes é que os pacientes que chegam nessa situação já ouviram histórias às vezes de parentes ou de outras pessoas que também tiveram o mesmo desfecho de ter perdido uma extremidade. Então, muitas vezes, eles já vão na cabeça imaginando e fantasiando que essa possa ser o desfecho deles. Então, muitas vezes, eles já chegam preparados. Mas nunca é uma notícia fácil de dar, nunca é uma conversa fácil. Às vezes, além de explicar para o paciente, porque o paciente pode até aceitar, mas às vezes os outros familiares não. Nunca é uma conversa fácil, mas infelizmente é uma conversa necessária. E bom, a gente sempre tem que explicar e fazer pelo melhor do paciente. Às vezes pode ser cruel ter que tirar uma perna, um pé, enfim, mas às vezes é a forma da pessoa sair viva dessa situação. E eu também costumo dizer que existe uma diferença entre indicar uma amputação para um paciente isquêmico, um aterosclerótico que sofre com uma dor de repouso, com grau de isquemia altíssimo, que sofre muita dor, de um diabético que justamente não sofre dor e tem uma infecção potencialmente grave que pode entrar em sepsis e para UTI e morrer em função de não fazer um debridamento ou uma amputação. Então, por quê? O paciente que sofre de isquemia, o primeiro caso, muitas vezes a gente não precisa nem propor. Ele sofre tanto, ele tem aquela dor noturna por dias e semanas, tu já esgotou todos os métodos de revascularização, seja endovascular ou aberta, e o paciente vê que chegou no fim. É tal como alguém, quando tem uma dor de dente tão grande, um dente com tantos problemas, ainda se faz isso, se tira dentes. Agora, o diabético, por não sentir, já é um drama, porque ele não sente. E quando ele já chegou na UTI séptico, muitas vezes a gente perde o tempo. E o melhor antibiótico, nós aqui 4 somos cirurgiões. O melhor antibiótico qual é? É o bisturi, não é? Então, muitas vezes, e aí fica o recado, aquele diabético que prorroga uma lesão, uma bolha e prorroga a sua visita, procure emergência, um atendimento, porque muitas vezes é uma incisão naquela bolha, uma drenagem, tu consegue evitar que aquilo se estenda e encaminha ao bloco eletivo e faz um bom debridamento, onde o debridamento no diabético sempre tem que ser amplo e tem que chegar em margens viáveis. Então ele tem, quando indicação de um debridamento, não estou nem falando em amputação, mas o paciente que tem indicação de fazer um debridamento, nós sabemos que vamos começar, não sabemos aonde os limites vão chegar, mas sempre tentando ainda preservar a extremidade. Razão pela qual, né, Esteban, os diabéticos também são conhecidos como funny fits, quer dizer, pés engraçados. Porque vocês já devem ter visto uma amputação de 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, fica só o hálux, tira o hálux, inúmeras variáveis, porque tu tira aquilo que é necessário, preservando o pé, tentando sempre, pelo menos, preservar o apoio do calcanhar, da base do metatarso e da base do 5º metatarso. Seria essa a estratégia. Eventualmente, se tu não consegue o apoio do 5º metatarso, ele vai ficar com um pé estranho, ele vai ter somente 2 apoios, mas ele vai estar com o seu pé. E hoje em dia, com as próteses, dentro do calçado, ele consegue caminhar e nem mesmo marcar que houve uma certa perda ali. E por último, a respeito de amputações, se não vou me alongar muito, é que passou-se o tempo que uma perda de uma extremidade era o fim de um ciclo. Não é mais. Felizmente, a sociedade está preparada já. Nós aqui, para chegarmos aqui, nós temos acessibilidade. Nos lugares todos com acessibilidade. Existe para o sistema público próteses também. Tá? Então, eventualmente, se tu chega ao ponto, e nós não desejamos isso, mas vivemos com isso, é nosso, muitas vezes, diário. Nós temos que também entender que aquilo é um outro momento da pessoa e que ele vai continuar passeando, tendo a sua esposa, seus filhos, seus netos e podendo viver. E cuidando a outra extremidade. Porque o mais duro é que, em média, 5 anos depois que um diabético perde uma extremidade, se ele não mudar o ritmo dele, ele vai perder alguma parte da outra. Isso é o mais duro. Então serve de alerta. Nós aceitamos bastante esse convite com muito carinho, falando de algo talvez nem tão bom. Nós temos temas na vascular excelentes para falar, mas esse é um tema social. Um tema espinhoso, mas necessário.
onde a gente fala em amputação, a gente está expondo certas situações. Salvamos muitos pés, né, Esteban? Muitos. E esse é o nosso papel. Mas nem todos, né? Mas nem todos. Mas a melhor forma de prevenir, além, claro, de cuidar da saúde, é saber que isso existe e conversarmos, né? Temos que desmistificar esse assunto. Perfeito. Roberto, Henrique, vamos fazer uma pausinha para os nossos convidados tomarem uma água e vamos agradecer o nosso apoiador. Nosso projeto aqui ele é totalmente sem fins lucrativos. O nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para a população. O nosso muito obrigado ao laboratório Roger Pérez, que há mais de 90 anos preza pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos exames. O telefone é 3225-4488. E presta um serviço que ajuda muitos pacientes da cirurgia vascular, que tem que ter um acompanhamento com exames periódicos, exames de sangue, controle glicêmico. Então o G. Pérez está lá para lhe ajudar a qualquer momento que for necessário. Um abraço à doutora Margarida. Que nos apoia aí. Muito obrigado. Toda a equipe lá são muito queridos. Guris, deixa eu aproveitar esse momento que vocês estão tomando uma água para mandar uma mensagem para quem está em casa. Vocês devem ter notado que eu e o Henrique, apesar de cirurgiões experientes, algumas vezes fazemos umas perguntas bem básicas. E isso é justamente porque nós estamos representando você aqui nessa bancada. Tenho certeza que você gostaria de tirar algumas dúvidas que nós perguntaremos para os nossos convidados. Portanto, queremos lhe ouvir. Mande mensagens, curta, compartilhe, envie o link desse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que alguém na família, no grupo do condomínio, nos vizinhos, sofre com diabetes e conhece alguém que já foi amputado, que já passou por uma dificuldade grande assim. E principalmente envie para quem fuma, porque o assunto agora envolve muito tabagismo. Vamos lá. Vamos lá. Augusto, o que é a insuficiência arterial periférica? Bom, é uma das doenças mais frequentes que causa uma mortalidade alta em função também de estar acompanhada da doença cardiovascular, né? Na realidade é a dificuldade do sangue fluir pelas artérias do corpo, ocasionadas por estreitamentos por placas de ateroma ou placas de gordura, né? E isso leva à perda de fluxo para as extremidades, ou até mesmo para os órgãos. No cérebro, nós podemos ter aterosclerose nas carótidas e levar a microisquemias, ou até mesmo AVC isquêmico. No coração, nós temos a parte cardiovascular, não é tanto a nossa especialidade, mas vamos falar, as doenças isquêmicas de coronária, né, causando infarto. E no rim, da mesma forma, uma artéria que estreita, diminui o fluxo e o sangue não vai de maneira adequada para aquele órgão, né? E na nossa área, especificamente dos membros inferiores, é quando a pessoa tem a dificuldade para caminhar, aquela perda de distância por dor na panturrilha ou por dor no membro inferior, que é um sintoma clássico da insuficiência arterial crônica, que se chama claudicação intermitente. Explica melhor como é que é a claudicação. Às vezes o pessoal lá em casa está nos escutando, não está entendendo. Como é que é o quadro clínico? O que é a claudicação intermitente? Sabe o que mais representa a claudicação intermitente? É aquela pessoa que vai no shopping e só quer parar para olhar a vitrine. Então nós chamamos de olhador de vitrine. Ele não consegue caminhar no shopping, mas ele é um especialista em parar e olhar vitrine porque ele tem dor na perna. E ele disfarça essa dor olhando as vitrines. Então isso, inclusive, se chama síndrome do olhador de vitrine. E o que é, na realidade? É como se nós estivéssemos estrangulando o cano que leva o combustível do motor do nosso carro. Se a gente tem aquele caninho do tanque até o motor estrangulado, em marcha lenta talvez o motor não falhe, mas dependendo do ângulo que se faz, o carro vai acelerar, aí o motor engasga. E esse motor engasgar, esse motor falhar, é quando a musculatura da perna falha, causando a dor. Então, a pessoa normal caminha 1 km, 2 km, 3 km. A pessoa com claudicação intermitente, o doente arterial obstrutivo periférico, ele caminha menos. Ele pode caminhar 100 metros e ter dor e ter que parar. Não sei se eu consegui me explicar. Perfeito. Esteban, e quem tem varizes, como é que vai diferenciar essa dor da dor que ele sente pelas varizes? Olha, não é difícil não, sabe? O paciente que tem essa obstrução das artérias, ele, quando vai caminhar, dói, incomoda.
Tá? E muitas vezes, esse paciente que tem essa obstrução das artérias, ele não tem varizes nenhuma. Às vezes ele não tem varizes. Então, fica fácil de a gente, do paciente perceber que o problema dele não é de varizes. O problema dele é circulatório. Arterial. Exato. E das artérias. A gente tem que saber que na perna tem 3 tipos de circulação. Perfeito. E cada uma delas dá sintomas e problemas diferentes. A gente tem a circulação arterial, que é quando o coração moveia o sangue para as pernas. Tem a circulação venosa, que é a que incomoda quando a pessoa tem varizes, mas é quando o sangue tem que voltar para o coração e essa dificuldade de voltar acaba dando varizes. E tem uma outra circulação que é a linfática. Tá? Cada uma delas tem doenças próprias. Tá? Mas nessa que a gente estava comentando agora, que é doença arterial. O problema arterial, o principal sintoma é a dor. Tá? Quando a pessoa tem problema de varizes, ela até pode ter dor, mas antes ela tem outros problemas. As varizes são aparentes, essas varizes às vezes causam inchaço, causam uma sensação de perna pesada, perna cansada. Então, o começo dos sintomas de varizes é bem diferente do paciente que tem essa doença das artérias. E quais são os fatores de risco para insuficiência arterial periférica? O principal é o cigarro. Tá? O principal deles, disparado, é o cigarro. O que acontece? O cigarro vai causando uma inflamação nas artérias e que facilita com que se acumule mais gordura nas artérias. E é o que a gente chama de arteriosclerose. A arteriosclerose é como se fosse o câncer das artérias. E é difícil de tratar isso aí, porque a tendência dessa doença sempre é ser progressiva. Ela sempre vai aumentando, devagarzinho, mas vai aumentando. Ocasionando um estreitamento das Isso. artérias progressivo, é isso. Essa gordura ela vai se acumulando e vai deixando a passagem do sangue cada vez menor, vai diminuindo. E aí vai causando dor. A pessoa tem mais dificuldade para caminhar, antes que subia 10 lances de escada, agora não consegue mais, vai dando dor, é ruim. Não tem como a pessoa não se dar conta que tem alguma coisa errada acontecendo. E tem alguma posição que ele coloque a perna que acaba doendo menos? Tem. As pessoas acabam deixando sempre as pernas para baixo. Com pessoas que têm problemas muito sérios, inclusive, só conseguem dormir sentados. Porque é o único jeito o fluxo de sangue ser um pouquinho maior, aí a pessoa conseguir dormir. Às vezes a pessoa fica deitada e a dor aumenta. Precisa a gravidade ajudar para o sangue chegar. Exatamente. São coisas bem distintas. A isquemia arterial, quando tu coloca pendente, tu aumenta a quantidade de aporte, até mesmo venoso. E é tão isquêmica aquela extremidade, por ter dor de repouso, que colocando o pé para baixo vai aumentar o leito vascular, tanto arterial quanto principalmente o venoso. E aquilo já dá alguma oxigenação, mesmo com sangue venoso. Já nas varizes, a posição é o contrário. O que alivia é elevar as extremidades. Entenderam? Então, como o Esteban citou, a circulação tem o polo positivo e o polo negativo da luz. Sim. Um leva, outro traz. E as varizes é a dificuldade de trazer da periferia para o coração. E a doença arterial, que é essa que nós estamos falando agora, é a dificuldade do sangue ir do coração para a periferia, seja em qualquer outro órgão. Augusto, e além da dor, tem algum outro sinal que possa surgir? Diferença de cor, alguma lesão? Sim, temperatura, né? A pessoa relata. E isso tudo que está se falando aqui, muitas vezes os diabéticos sofrem, também. Porque são as doenças que... acabei de falar que o diabético sofre. E tem muito diabético que também é tabagista. Então, e aí seria assim, somar fatores terrivelmente um contra o outro. Mas falou da cor. Então, os outros sintomas é a perda da temperatura, a diminuição dos fâneros, que se chama, que seriam pelos, diminuição das unhas ou unhas quebradiças, a claudicação, que seria a dor, a falta de sensibilidade. Aí, até mesmo no não diabético, ele também pode sofrer, porque ele está em isquemia, né? E isso é uma sequência, porque existem graduações de isquemia. Fontaine já fez
quase 100 anos atrás, uma classificação de isquemia. Então, nós estamos falando a dor de repouso, onde melhora o isquêmico pendurando o pé, é a classificação 4, é a maior. E a classificação 1 é o claudicante, que claudica para 500 metros, por exemplo, entendeu? Então, nós temos que graduar. Então, dependendo da graduação, o sintoma é maior ou menor desta isquemia. Quem está te assistindo notou em casa que o vô ou a avó começaram a ficar com as pernas mais escuras, manchadas. Pô, o vô agora está com os pés roxos de lá para cá e ele não tem tanta queixa assim. Isso pode estar associado com esses problemas? Alguns outros também. Pode ser este, mas também pode ser uma doença venosa, com dificuldade de retorno, né? Que a hemosiderina vai se depositando com essa estase venosa. Tem muitas manifestações, mas a manifestação da isquemia grave é muito fácil, porque é a dor. O paciente tem dor isquêmica. Que exames são solicitados quando esse paciente chega para consultar com vocês? O primeiro exame que a gente faz é o exame físico, né? Mas depois, se a gente quer investigar um pouco melhor, a gente pode passar para o ecodoppler arterial. A vantagem do ecodoppler é que ele é um exame não invasivo, tá? Ou seja, não tem agulha, não tem contraste, é um exame totalmente indolor. E ele pode dar o diagnóstico de certeza se a pessoa tem de fato alguma artéria obstruída, tá? Se a gente quiser avançar um pouco mais ainda nessa investigação, aí a gente tem que passar por algum exame invasivo, tá? Alguma angiotomografia, né, que, embora leve contraste, vai dar mais informações, mais detalhes, certo? A respeito de onde está esse entupimento, que tamanho tem esse entupimento, se é um entupimento só ou mais de um, e muitas vezes ele até vai orientar melhor qual vai ser o nosso tratamento, tá? Se é caso de ter que mexer ou não. E quais são os tratamentos que temos? Bom, a gente sempre primeiro tenta começar pelo tratamento mais simples, que é com medicações, tá? E mudar alguns hábitos que o paciente eventualmente tenha que possam estar danificando a circulação. Por exemplo, a gente pede para o paciente fumar, se for o caso. A gente recomenda que ele passe a controlar melhor o diabetes, se for o caso. A gente pede para ele tentar caminhar, porque cada vez que a pessoa caminha, ela estimula a circulação, então a gente insiste que o paciente, mesmo tendo essa claudicação, tente caminhar. E a gente também passa a dar algumas medicações, tá? Alguns remédios que facilitam a circulação, né? E com isso a gente começa o tratamento clínico. A gente sempre primeiro tenta o tratamento clínico, né? A não ser que o paciente já, digamos assim, tem uma gangrena, mas estou imaginando o paciente claudicante, né? Então a gente sempre primeiro começa pelo tratamento clínico. Esteban, me lembro ainda da época de estudante, de ver passar o Fogart. O que é o Fogart? Quando é que vocês usam? Esse Fogart, olha, é uma maravilha da medicina, tá? A gente usa o Fogart quando o paciente tem uma situação alarmante, que é a oclusão arterial aguda. Aí já não é crônica, nós estamos falando de um êmbolo, alguma coisa assim, agudo. Quando o paciente tem um entupimento súbito, de repente, aquela dor que tu não tinha e chega uma dor fortíssima, então a gente tem uma outra situação diferente dessa que a gente estava falando, que é uma oclusão arterial aguda, tá? Bem antigamente, as cirurgias eram mais complicadas porque tinha que abrir a artéria em 2 lugares e ficar lavando com soro, né, para tirar os coágulos, tirar os êmbolos. Mas com esse catéter aí, a gente consegue tirar todos esses coágulos e com isso restabelecer o fluxo da artéria, tá? E com isso a gente volta a circulação da perna e a pessoa sai dessa situação de urgência, que é a oclusão arterial aguda. Até acho que o Augusto sabe como é que foi que surgiu esse catéter de Fogart. Eu quero contar algumas curiosidades. Por favor. É que, na realidade, vocês que são empreendedores vão gostar, porque em cada dificuldade há sempre uma oportunidade, correto? Claro. Então, Thomas Fogart ele é vivo até hoje, é um cirurgião americano
e que ele ficava muito preocupado tu ter que abrir uma artéria aqui, ali e passar catéteres abertos, pinças, para puxar o êmbolo. Então, ele ainda na residência médica, ele pensou que se ele colocasse uma sonda vesical e inflasse o balão e ele tracionasse, esse catéter viria junto com o êmbolo. E ele foi, então, fazendo algumas experiências e desenvolveu algo um protótipo do catéter que se usa até hoje para embolectomia, que é o catéter de Fogarty. Mas não parou por aí. Ele passou alguns anos com essa ideia e persistindo e não teve grande sucesso no início, embora ele os pares próximos a eles já usavam, as empresas americanas não prestigiaram tanto. Até que então, lá pela década de 60, ele conseguiu um patrocínio de uma empresa que fez os catéteres, que são até hoje os catéteres de Fogarty. E esse cirurgião, ele passou a ser, então, um pesquisador para descobrir novas tecnologias. Então, ele descobriu o Fogarty, que é usado até hoje. Ele descobriu a válvula biológica suína, a primeira válvula cardíaca biológica suína foi ele que desenvolveu. Do Dr. Felipe Douzan, isso aí. E assim foram desenvolvidas coisas que ele, baseado nas curiosidades dele, em 1970, essa válvula. Imagina quantas vidas ele já salvou. Né? E agora vocês vão se surpreender. O catéter de Fogarty foi o primeiro catéter que fez uma angioplastia no mundo, coronariana. Fantástico. Porque o catéter de Fogarty, um balão de angioplastia, nada mais é do que um próprio catéter de Fogarty. Então ele enfiou dentro da coronária, dilatou, e ele teve o primeiro caso registrado de angioplastia. Então, uma curiosidade. E eu acho que isso é muito interessante, porque o Fogarty, na época, era um residente. Médico residente. Uma pessoa totalmente, né, acima da média. Né? Acima da média. É. E empreendedor, porque, inclusive, a ideia era boa e ele desenvolveu essa ideia e ele insistiu na ideia e assim as coisas progrediram. Eu acho muito interessante a história do Dr. Fogarty. Hoje eu estou com as perguntas da época que eu estava na faculdade, me lembrando de quando eu entrava nas cirurgias vasculares. Entrei até com vocês dois, me lembro de eu entrar na cirurgia. Foi uma honra. Eu sou um pouco mais jovem que eles, então me lembro de entrar em cirurgia. Nem tanto. Né? Um pouco. Foi uma honra. Pessoal, eu lembro das cirurgias de próteses, né, que tinha que abrir o abdômen do paciente para colocar uma prótese, né, para substituir aquele vaso obstruído. Como é que é isso e o que a gente tem hoje? Bom, eu gostaria de falar isso, Esteban, se tu me permite. Claro, fica à vontade. E é uma homenagem que eu vou fazer ao Esteban. Porque, na realidade, as pontes de safena, que foram as cirurgias abertas, que muitas fizemos, hoje já não são tão o melhor método. Hoje a gente usa endovascular, que seria colocar esses catéteres por dentro das artérias, com dilatações, com molinhas, stents, enfim. Isso seguramente vocês já abordaram aqui. Mas a cirurgia lá na nossa residência, de 30 anos atrás, ou até 40, ela usava praticamente cirurgia aberta, né? Então nós tínhamos o quê? A veia safena ou as próteses de Dacron. Para revascularizações grandes se usava Dacron e para cirurgias menores a veia safena. Agora, a homenagem que eu quero fazer ao Esteban é que, como ele é argentino, eu gostaria de lembrar aqui, não sei se alguém já citou, que o primeiro cirurgião que desenvolveu a cirurgia aberta, usando uma safena, colocando uma ponte da aorta para uma coronária, foi o Dr. René. Como o nome? René Favaloro. Favaloro. E o Dr. René, ele era um argentino, ele resolveu ir para os Estados Unidos e fazer formação lá. E veja, um sul-americano chegou lá, e que se nós botássemos uma safena aqui? E ele colocou, e funcionou. Então, fantástico. Ele foi emérito, foi um dos cirurgiões mais convidados para palestrar, chegou no pico da vida dele e retornou para a Argentina para seguir o legado dele, né? E fundou o Instituto Favaloro, que até hoje atende. E aqui eu trago a homenagem porque
A mãe do Dr. Esteban foi instrumentadora cirúrgica do Instituto Favarolo e foi, em especial, instrumentadora do Dr. Finocchietto. Que legal, tio. Tá? Então, legal. as coisas vão se misturando e o Esteban pode relatar isso a respeito da experiência da mãe dela. Não, da mãe dele. O Finocchietto é aquele cirurgião que fez aquele afastador de Finocchietto, Torácico, né? afastador torácico. Afastador de cirurgia torácica. E a mãe era instrumentadora do Dr. Finocchietto. Então, é só uma curiosidade a mais, assim, que ela conheceu pessoalmente ele. Então, as coisas se conectam, né? Se conectam. Aí o Dr. René Favaloro voltou para a Argentina e ele fundou o Instituto e, infelizmente, na época do De la Rua, o presidente argentino, entrou numa crise muito grande. E o Dr. René entrou numa dívida de algo em torno de 18 milhões de dólares. E no ano 2000 ele não resistiu e se suicidou. Tá? Foi uma lástima. Mas deixou um legado gigantesco e até hoje a gente utiliza isso, né? Assim como também, se vocês me permitem, existem outras curiosidades. Por favor, vinculadas claro. aos nossos patrícios, nossos irmãos argentinos. Nossos microfones são teus. Obrigado. O grande cirurgião, a grande revolução da cirurgia vascular foi dada quando a cirurgia do aneurisma de aorta deixou de ser aberta e passou a ser fechada com as endopróteses. E as endopróteses, quem bolou? Dr. Juan Carlos Parodi, também argentino. Dr. Parodi, que também trabalhou em hospital conhecido do Esteban, desenvolveu isso, foi para os Estados Unidos. Dr. Parodi é vivo até hoje, mora agora na Flórida, gozando da boa vida que merece. E ele desenvolveu a técnica. Quando foi convidado para os Estados Unidos, desenvolveu mais ainda com a tecnologia e o suporte financeiro americano, e as endopróteses explodiram, né? Hoje, qualquer americano coloca a melhor endoprótese do mundo, mas quase esquece que foi um sul-americano, especialmente um argentino, que ainda fazem coisas boas. O doutor Esteban é um deles, né, Esteban? Esteban tem especialização em cirurgia endovascular. Né? Tem. O que é a cirurgia endovascular? A cirurgia endovascular é quando a gente consegue tratar as artérias através de catéteres, através de cateterismo. Isso facilita porque é bem menos invasivo, tá? Não precisa de cortes grandes, então facilita todo o tratamento das artérias. É o que se sempre tenta como primeira opção, né? Hoje em dia a gente sempre tenta como primeira opção fazer o tratamento endovascular porque é menos invasivo, deixando essa possibilidade da cirurgia tradicional com cortes para quando essa cirurgia endovascular não consegue resolver. E isso é feito de forma ambulatorial? É no hospital? Não, é no hospital, interna? né? Sim, o paciente tem que internar, isso é feito dentro de uma sala de hemodinâmica, são equipamentos especiais com raio-x, com catéteres, tem inúmeros catéteres, guias, fios, enfim. Aí cada caso vai precisar de um material diferente, né? Mas hoje em dia a tendência é que todas essas doenças relacionadas com as artérias, não importa se é da perna, ou do braço, ou de uma carótida, ou de uma artéria renal, sejam sempre primeiro, né, resolvidas por esse método mais moderno e menos invasivo, que é a cirurgia endovascular. Muito bem. Estávamos falando sobre isquemia crônica. Sim. Porém, tem a complicação, que é a isquemia, a obstrução arterial aguda. O que é e o que o paciente sente? Então, a isquemia aguda, que é provocada ou por uma paciente que tem uma placa ateromatosa que obstrui subitamente, ou por uma embolia, ou seja, aquele paciente que tem um ritmo cardíaco alterado, uma fibrilação atrial, ele migra um trombo do átrio para uma artéria periférica e acaba ocluindo subitamente. A diferença é a doença crônica, como o nome diz, é crônica, o doente tem aquele sintoma que vai evoluindo ao longo do tempo, e a aguda é de uma hora para outra. E que pode dar em doentes absolutamente saudáveis, com pulsos distais, que de uma hora para outra perde aquele pulso por uma embolização. Embolização que na maioria das vezes vem do coração, tá? Por arritmias, por fibrilações. Né? E aí entraria a cirurgia de urgência, realmente,
numa média de até 6 horas. Quanto mais jovem, mais urgente fica, porque o paciente sofre mais, há mais perda muscular, há mais isquemia neurológica, né? E aí entra o catéter do Thomas Fogart, que nós então vamos ver aonde o êmbolo se localiza, faz uma incisão normalmente abaixo dessa região, a borda da artéria, introduz o catéter e puxa todo aquele êmbolo que se depositou naquela região, né? Então, basicamente, são cirurgias de urgência e muitas vezes de caráter imediato e irrevogáveis, né? Para a hora. Sabe que a oclusão arterial aguda, ela é uma situação assim tão dramática que qualquer médico deveria reconhecer essa emergência. É uma emergência médica que não importa se o cara é proctologista, urologista, sim, tem que saber reconhecer. E sempre tem 4 características que sempre estão presentes, né? Que é a dor, palidez do pé, diminuição da temperatura e a dificuldade a perda de sensibilidade, né? Então, esses 4 sintomas aí sempre estão presentes. O grande azar da oclusão arterial aguda é que, às vezes, os pacientes confundem, às vezes, com uma crise de ciático, e aí acabam atrasando o diagnóstico e o tratamento. Mas qualquer médico deveria reconhecer uma oclusão arterial aguda e encaminhar de imediato para um serviço de pronto atendimento. Esteban, e o frio influencia nesses casos? Olha, influencia. Sabe que o frio, o frio ele faz uma contração das artérias. Eu não vou dizer que o frio ele desencadeia oclusão arterial aguda, não é o caso. Mas algumas pessoas que já têm problemas circulatórios, no frio pode se agravar. Tá? No frio pode se agravar. Muitas vezes as pessoas no inverno ficam mais sintomáticas, dependendo do tipo de problema que elas têm. E no verão, justamente o contrário, né? Elas ficam menos sintomáticas, se sentem melhor no verão. Então, o frio, sim, o frio pode eventualmente piorar algumas... Aliás, tem problemas circulatórios que são desencadeados pelo frio, né? Às vezes, a pessoa pode ter uma doença chamada síndrome de Raynaud, que é desencadeada pelo frio, que são aquela mão que fica gelada, pálida. O pessoal costuma chamar de frieira, mas é uma doença desencadeada pelo frio. No nosso pupurri de doenças, né, nós temos essa parte que é a doença vasomotora, que agora talvez o nosso público se interesse também, porque no frio extremo é uma das consultas mais frequentes, onde os pacientes chegam com palidez nas mãos ou até nos dedos dos pés, e parestesia, quer dizer, falta de sensibilidade, e eu estou com um problema circulatório. Na realidade, ao exame, tu vê que ele tem pulso radial, ele tem pulso ulnar, pulso pedioso no pé, pulso tibial posterior no pé. Então, a gente acaba fazendo o diagnóstico da doença vasomotora. A doença de Raynaud, a síndrome de Raynaud, quando ela tem 3 cores, palidez, vermelhidão e cianose. Por conta da constrição das artérias, tu fica com palidez. Quando tu faz a constrição venular, tu fica com cianose. E quando tu abre os dois, tu fica com aquele vermelho de hiperemia reativa. Então, a doença de Raynaud, assim o nome é dado, quando tem essas 3 cores. Essa é uma das doenças de inverno, né, Esteban? Muito prevalente, muito. Que a gente vê, assim, no mínimo no inverno, 2 por dia. Se a pessoa desembarca no Rio, cura. E se desembarca em Salvador, mais ainda, na Bahia tudo por alegria. Agora, o que a gente costuma pedir para esses doentes que têm pulsos normais, aí nós já não estamos mais falando de diabéticos, não estamos falando de doença crônica, nós estamos falando da pessoa do dia a dia, que começa a ter bolhas, feridas, coceira na pontinha do dedo sempre frio, gelado, né? Que esses pacientes se agasalhem, protejam as mãos, um cremezinho na mão. Existem até cremes próprios para isso, até um corticoide, mas basicamente se previne protegendo a temperatura, inclusive em casa, porque muitas vezes o dormitório está com 25 graus, o corredor está com 10.
Então ele cai a temperatura do corpo, quando chega no banheiro está 5 graus. Quando ele volta para o quarto, ele entra em crise. E aí já não dorme com o pé frio. Além do que tem gente de pé frio, realmente é uma característica, né? Tem gente que tem pé frio a vida inteira, verão e inverno. Mas nesse inverno, ainda mais agora no sul que estamos vivendo, é uma das queixas mais comuns. E a gente recomenda, então, um aquecimento, um escalda-pé, uma baciazinha com água morna. Escalda-mãos, né? Um escalda-mãos. Cuidando da temperatura sempre. O escalda não é escaldar, é uma aguinha morna de dar banho em bebê. Então isso aí quebra esse ciclo do espasmo e, inclusive, tu fazendo várias vezes esse ciclo, tu acaba deixando o paciente em melhores condições até para poder se deitar e poder ter uma boa noite de sono. Né? Às vezes até tirar uma coisa do freezer, né, Augusto? Daqui a pouco desencadeia aí. Qualquer coisa na geladeira. Pessoal, papo fantástico. Eu tenho várias perguntas ainda, Henrique. Robertinho, vamos exceder. Não, nós estamos à disposição. Pediram para perguntar uma situação que aconteceu com um familiar de um paciente. Ele reclamou que estava com dor na perna, tal. Um vizinho disse: eu já fui no cirurgião vascular, disse que eu tenho que usar meia compressiva. Esse paciente foi lá, comprou e se deu muito mal por uma indicação inadequada. Como é que quem deveria usar meia compressiva e quem tem que ficar atento para não utilizar? Bom, se o paciente tem um problema arterial, usar uma meia compressiva certamente não vai ajudar nada. Vai piorar. Foi essa a situação. Tem que saber por que se usa meia. A elastocompressão tem uma indicação, que é a doença venosa. Exatamente. Então, assim, como todo tratamento, a meia elástica é um tratamento, tem indicações, né? Para algumas vai melhorar, talvez para outras não dê efeito nenhum, mas para outras certamente pode piorar. Então, assim, a meia elástica, a principal indicação é quando a pessoa tem problema de varizes, edema, enfim. Agora, se a pessoa tem um problema arterial, certamente vai piorar. Então não adianta ir na farmácia comprar isso aí usando por conta própria. Não. Augusto, agora pergunta de $1 milhão. Sim, se eu puder responder. Qual o segredo para ter boas artérias? Pô, que legal essa pergunta. Muito bacana. Nos dias de hoje, é muito mais fácil do que 40 anos atrás, onde era mais difícil o acesso, né? Mas, basicamente, o segredo de se ter hoje artérias boas, e eu vou te dizer mais, quanto melhor as tuas artérias, mais longevidade você vai ter. Então, eu costumo dizer que o calendário mostra a idade da pessoa, mas a qualidade das artérias dessa pessoa que vai mostrar como ela vai viver e a quantidade de tempo a mais ou a menos. Tá? Então, a qualidade das artérias está diretamente relacionada a isso. E como fazer? Bom, em primeiro lugar, a usina, que é o nosso corpo, precisa ser bem alimentada. Nós precisamos comer de maneira saudável, diminuindo as gorduras, diminuindo aquelas alimentações inflamatórias. Hoje está muito em voga também a inflamação de intestino, mas que vamos deixar essa parte. Em segundo lugar, atividade física. Não precisa nem ser com raquete, pode ser qualquer atividade. Caminhar já é uma boa atividade. Atividades regulares. Tá? Na década de 70 nós tínhamos a corrida, passou um pouco, agora voltou. Mas que nós, nos vasculares e os cardiologistas, querem que o paciente se mexa. Então, se caminha esteira, se pedala. Então, é fundamental isso. Terceiro, o controle das comorbidades. Um diabético tem que estar regulado a sua diabetes. É muito comum, Henrique, Robaldo, a gente vê paciente assim, eu tenho diabetes, eu tinha, mas eu tomei remédio, melhorou, agora eu parei de tomar. Se a pessoa tem diabetes, tem que tomar a vida inteira. Se tem dislipidemia, tem que tomar medicação para dislipidemia a vida inteira. Né? Então, as comorbidades entre as quais hipertensão arterial, diabetes, obesidade, que é um fator extremamente corriqueiro nos dias de hoje, e dislipidemias. Então, são os fatores da doença que a gente consegue prevenir melhor a doença das artérias. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E foi aqui que eu ouvi que o Leandro Reckers comentou que uma comunidade vivia mais porque subia e descia escadas.
né? E talvez aqui no sul, Veranópolis, que é conhecida por ser longeva, talvez também, porque tem montanhas. Mas basicamente é a alimentação, na minha opinião, uma boa genética, né? A pessoa também tendo uma boa genética e atividade física. Esteban, e quais são os principais inimigos das artérias? Essa é fácil. Vou te dizer assim, ó. O principal inimigo é o cigarro, tá? Disparado. Aquela pessoa que não cuida colesterol, não cuida triglicerídeos, não cuida o açúcar, esses aí vão acabar tendo problema circulatório. Hipertensão também é um inimigo? Também é. Também é um inimigo porque a pressão alta também vai lesando, vai machucando as artérias e o efeito crônico de uma hipertensão mal controlada vai dar problema. Vai dar problema. Vou aproveitar, já que seguimos nós, vou aproveitar mais uma. Pessoal, uma dúvida frequente das pessoas é em relação às carótidas. Aí eu sei que vocês são especialistas nisso. E é comum os pacientes chegarem, olha, eu fiz um exame e apareceu 40%, 50%, 60% de oclusão das carótidas. A partir de que ponto que é mais preocupante? Eu gostaria de responder porque eu faço ultrassonografia de carótidas. É um dos meus exames preferidos. Na realidade, assim, nós graduamos através do ultrassom essas estenoses. O melhor método é o ultrassom. Eu sou da época que nós fazíamos arteriografia para fazer graduação se há uma estenose cirúrgica. Arteriografia com punção direta, imaginem, né? Muitos faziam AVC pela própria punção. Então, hoje nós somos privilegiados. Temos métodos absolutamente não invasivos, de fácil acesso, que é o ultrassom Doppler. Como eu disse há pouco, é o nosso estetoscópio, né? E a carótida, por ser uma artéria de fácil acesso, a carótida, para quem não sabe, fica no pescoço. Nós temos duas carótidas comuns, que se dividem em mais duas, uma interna, que vai para o cérebro, outras duas de cada lado, cada uma, as externas que vão para a face. Basicamente isso. E mais as vertebrais, que ficam ao lado da coluna cervical. Então, nós temos uma maneira de poder abordar essas carótidas através do ultrassom, que é um método rápido, fácil e hoje em dia até barato. E através dessa graduação a gente consegue, por exemplo, avaliar espessamento médio intimal. Uma das primeiras doenças da carótida é quando as artérias a parede começa a se espessar. E o exemplo que eu dou para o pessoal é que o pneu de um carro, quanto mais é usado, perde a borracha. E uma artéria, quanto mais é usada, ela engrossa a sua parede. Engrossa, até que pode se depositar nessa parede uma placa de ateroma. E aí nós vamos voltar àquela parte de que se falou da doença aterosclerótica, né? Carótida é uma artéria, sofre da mesma doença. Então, vamos repetir. O espessamento médio intimal, Henrique, é uma maneira de se poder avaliar o paciente de risco. Então, um dos screenings que o cardiologista usa é o ultrassom da carótida. Se o paciente passa de um espessamento, e aí vamos entrar no segundo grau, onde ele tem uma estenose, uma placa, a gente entra na quantificação de graus de estenose, que vai pelo ultrassom menos de 50, 50 a 59, 60 a 69, 69 a 70, e a partir de 70 nós já estaríamos com uma doença hemodinâmica. A partir de 70, a doença estenosante carotídea tem indicação cirúrgica, certo? E de 70 ainda temos graus de estenose maiores. Como é que o ultrassom consegue ver? Porque ele capta a velocidade do fluxo sistólico e diastólico, que seria a pulsação do coração, no ritmo que a artéria determina no Doppler ao aparelho, e através dessas velocidades, existe uma planilha, a partir de uma certa velocidade a gente vai qualificando e quantificando o grau de estenose. Entendeu? Então, assim, para responder a tua pergunta, uma estenose de 40% é uma estenose considerada pequena e não deve ser feito nada. Apenas tratamento clínico, manutenção das coisas, cuidado geral, parar de fumar, tudo isso. Entretanto, se essa placa tem 40% ou 50%, mas ela tem superfície irregular e até uma ulceração, ela é uma placa de alto risco para a doença cerebrovascular, para uma isquemia, para uma embolização. Então, esse paciente muitas vezes poderá ter indicação cirúrgica.
Então, a quantificação da estenose e a qualidade da parede da artéria é que definem a gravidade da situação. Augusto, existe alguma indicação de screening das carótidas? Sim, é um dos exames que é o check-up cardiovascular. A partir de que idade? Eu costumo dizer que a partir dos 45, 50 anos, ou se a pessoa tem comorbidades, diabetes ou algum sintoma, até antes. Mas, sem dúvida, é uma das melhores avaliações que o paciente pode ter para... É como se a gente espiasse aqui como é que está a aorta. Só que a aorta é funda, o ultrassom é mais difícil e a carótida é superficial. Então, é como se fosse uma janela que o ultrassonografista tem para avaliar o resto da Para a saúde dos vasos. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Augusto, eu já vi uma reportagem falando que os argentinos, de novo, eles têm uma alta prevalência de obstrução de carótidas. O presidente Carlos Menem operou as 2 carótidas. O ex-presidente... Isso tem a ver com a dieta rica em carne? Explica para nós. Nós outros, acho que o Esteban deve dizer. Mas acho que sim, acho que deve ter alguma questão alimentar. E tem fatores genéticos também, sem dúvida. A aterosclerose também é fator genético. Mas acho que é uma questão também de... E prevalência de tabagismo é muito alto. Pois Argentina e Uruguai, tanto que o câncer de cólon e de reto também tem uma incidência muito grande por fatores elevado. alimentares e principalmente por tabagismo. Henrique, nós temos assunto para ficar muitas horas, mas a produção já está nos puxando as orelhas. Nós já passamos o horário. Mas eu gostaria de pedir a palavra mas, mais por favor. Mais eu e o Esteban fazemos parte da nossa sociedade gaúcha, da nossa sociedade brasileira de cirurgia vascular, e o nosso presidente, o Dr. Luciano Amaral Domingos, e a gente representa o Luciano nesse momento, manda um abraço a vocês, agradece muito a oportunidade, a sociedade gaúcha e brasileira, por consequência, agradece a oportunidade de estarmos aqui. E nós temos alguns eventos nesse mês, que é considerado o mês azul e vermelho, né? Que é o mês dedicado à doença vascular. Então, assim como tem o outubro rosa, o novembro azul, nós temos o agosto vermelho e azul, que são as cores que são representadas as artérias e as veias. E neste próximo sábado nós vamos fazer no Parcão, talvez já seja tarde para alguns participarem, mas vale como uma lembrança que a sociedade, tanto brasileira quanto a gaúcha, exercem uma campanha contínua de conscientização. E nós já tivemos a oportunidade de fazer um check-up vascular, o Esteban participou, nós coordenamos esse check-up em 2023, aqui no Parque Una, onde nós examinamos algumas pessoas que nos procuravam, distribuímos informações e temos aparelhos de ultrassom para fazer ultrassom nestes eventos. E nós nos juntamos com vários cirurgiões vasculares, fazendo tipo uma caravana ao longo de todo o estado. Isso foi tão certo, e deu tão certo, que isso a regional gaúcha desenvolveu e isso virou uma campanha brasileira também. Então, eu gostaria de citar isso, que se algum espectador aqui ouvir o nome check-up vascular, pode participar, é totalmente gratuito. A intenção é esta, screening de doença carotídea, faz ultrassom de carótida, cortesia, e agora em Porto Alegre vai ser feito o nosso check-up no dia do cirurgião vascular, inclusive dia 16 de agosto. E tem algum site onde o pessoal possa procurar essas informações? Sim, pode procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, RS, SBACV, RS, e lá a gente coloca as propagandas, os marketings todos. Todas as informações. Onde vai ser, qual vai ser, tudo mais. São parabéns, colegas que fazem... Tem uma aba bem boa ali para o público em geral. Tem abas bem boas ali sobre essas e várias outras informações doenças, também sobre doenças, sobre prevenções. Augusto, falando em nome do Fala Meu Doutor, né, eu tenho certeza que o Henrique vai concordar com isso, nós já colocamos à disposição esse material, essa entrevista, se quiserem colocar no site, nos canais da Sociedade Brasileira, regional, onde vocês quiserem. E para quem escutou vocês e gostaria de marcar uma consulta, se identificou com o que vocês comentaram, tem algum familiar que está passando por alguma situação vascular, onde é que te encontra, Esteban? Consultório, né?
Geralmente atendo ali de segunda a quinta de tarde, bota meu nome ali no Google, vai achar ali o telefone, endereço do consultório fácil. Tá sempre precisando, estamos à disposição. Perfeito. Augusto. Da mesma forma, nos honra se alguém tiver a necessidade de uma opinião nossa, no consultório também, na rua 15 de novembro, 506, quase esquina com a Igreja Cabeluda. Muito bem. Que a vantagem, o sobrenome do Augusto é difícil, mas vai escrevendo, o Google ajuda, ele corrige já. Eu sugere. tenho a sorte que ainda só tem um Dr. Augusto Vascular. Né? E o Esteban também. Esteban Kiss não terá outro, com certeza. Não tem outro, não. Pessoal, muito obrigado. Foi uma honra, Henrique. O encerramento é contigo. Exatamente. Pessoal, lembrando que agora estamos com episódios quinzenais. Curta e compartilhem. Isso ajuda a levar esta informação para mais pessoas. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Hoje tivemos essas belas presenças, são queridos colegas que abrilhantaram a nossa noite. Uma boa noite, muito obrigado.